E o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul na terra de Canaã, ouviu como haviam vindo os filhos de Israel, e partidos do monte de Hor, assentaram em Zalmona, e partidos de Zalmona, assentaram em Punom, e partidos de Punom, assentaram em Obote, e partidos de Obote, assentaram em Jeabarim, no termo de Moabe, e partidos de Jeabarim, assentaram em Dibongade, e partidos de Dibongade, assentaram em Almon de Blataim, e partidos de Almon de Blataim, assentaram nos montes de Abarim, diante de Nebo, e partidos dos montes de Abarim, assentaram nos campos de Moabe, junto ao Jordão de Jericó. Finalmente assentaram junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Setim, nos campos de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nos campos de Moabe junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão à terra de Canaã, expulsareis a todos os moradores do país de diante de vós, e destruireis todas suas imagens esculpidas, e todas suas imagens de fundição, e arruinareis todos os seus altos, e expulsareis os moradores da terra, e habitareis nela, porque eu a dei a vós para que a possuais, e herdareis a terra por sortes por vossas famílias. Aos muitos dareis muito por sua herança, e aos poucos dareis menos por herança sua. Onde lhe sair a sorte, ali a terá cada um, pelas tribos de vossos pais herdareis. E se não expulsardes os moradores do país de diante de vós, sucederá que os que deixardes deles serão por aguilhões em vossos olhos, e por espinhos em vossos lados, e vos afligirão sobre a terra em que vós habitardes. Será também que farei a vós como eu pensei fazer a eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Manda aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra de Canaã, a saber, a terra que vos há de cair em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos, tereis o lado do sul desde o deserto de Zin até os termos de Edom, e vos será o termo do sul ao extremo do mar salgado até o oriente, e este termo vos irá rodeando desde o sul até a subida de Acrabim, e passará até Zin, e suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Zarradar, e passará até Asmon, e rodeará este termo, desde Asmon até o ribeiro do Egito, e seus limites serão ao ocidente, e o termo ocidental vos será o grande mar, este termo vos será o termo ocidental, e o termo do norte será este, desde o grande mar vos assinalareis o monte de Hor, do monte de Hor assinalareis a entrada de Amate, e serão as saídas daquele termo a Zedade, e sairá este termo a Zifron, e serão seus limites em Azar-Enã, este vos será o termo do norte, e por termo ao oriente vos assinalareis desde Azar-Enã até Sefã, e baixará este termo desde Sefã a Ribla, ao oriente de En, e descerá o termo, e chegará à costa do mar de Quinerete ao oriente, depois descerá este termo ao Jordão, e serão suas saídas ao mar salgado, esta será vossa terra, por seus termos ao redor. E mandou Moisés aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual mandou o Senhor que desse as 9 tribos, e a meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade segundo as casas de seus pais, e a meia tribo de Manassés, tomaram sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente, ao nascente. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos possuirão a terra: Eleazar o sacerdote, e Josué filho de Num. Tomareis também de cada tribo um príncipe, para dar a possessão da terra. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Caleb filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Eridade filho de Quismon, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel filho de Éfode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã filho de Parnaque, e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel filho de Azã, e da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude filho de Selomi, e da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael filho de Amiúde. Estes são aos que mandou o Senhor que fizessem a partição da herança aos filhos de Israel na terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nos campos de Moabe, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Manda aos filhos de Israel que deem aos levitas da possessão de sua herança cidades em que habitem. Também dareis aos levitas campos de essas cidades ao redor delas. E terão eles as cidades para habitar, e os campos delas serão para seus animais, e para seus gados, e para todos seus animais. E os campos das cidades que dareis aos levitas serão 1000 côvados ao redor, desde o muro da cidade para fora. Logo medireis fora da cidade a parte do oriente 2000 côvados, e a parte do sul 2000 côvados, e a parte do ocidente 2000 côvados, e a parte do norte 2000 côvados, e a cidade em meio. Isto terão pelos campos das cidades. E das cidades que dareis aos levitas, 6 cidades serão de refúgio, as quais dareis para que o homicida se acolha ali, e também destas dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, elas com seus campos. E as cidades que deres da herança dos filhos de Israel, do que muito tomareis muito, e do que pouco tomareis pouco, cada um dará de suas cidades aos levitas segundo a possessão que herdará. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão à terra de Canaã, assinalareis para vós cidades, tereis cidades de refúgio, para onde fuja o homicida que ferir algum de morte por acidente, e vos serão aquelas cidades por refúgio do parente, e não morrerá o homicida até que esteja a juízo diante da congregação. Das cidades, pois, que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. 3 cidades dareis desta parte do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã, as quais serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão para refúgio aos filhos de Israel, e ao peregrino, e ao que morar entre eles, para que fuja ali qualquer um que ferir de morte a outro por
por acidente. E se com instrumento de ferro ferir e morrer, homicida é, o homicida morrerá. E se com pedra da mão, de que podia morrer, o ferir e morrer, homicida é, o homicida morrerá. E se com instrumento de madeira da mão, de que podia morrer, o ferir e morrer, homicida é, o homicida morrerá. O parente do morto, ele matará o homicida, quando o encontrar, ele lhe matará. E se por ódio o empurrou, ou lançou sobre ele alguma coisa por ciladas, e morre, ou por inimizade o feriu com sua mão, e morreu, o feridor morrerá, é homicida. O parente do morto matará o homicida, quando o encontrar. Mas se casualmente o empurrou sem inimizades, ou lançou sobre ele qualquer instrumento sem mais intenções, ou bem, sem vê-lo, fez cair sobre ele alguma pedra, de que possa morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o parente do morto conforme estas leis, e a congregação livrará o homicida da mão do parente do morto, e a congregação o fará voltar à sua cidade de refúgio, a qual se havia acolhido, e morará nela até que morra o sumo sacerdote, o qual foi ungido com o azeite santo. E se o homicida sair fora do termo de sua cidade de refúgio, a qual se refugiou, e o parente do morto lhe achar fora do termo da cidade de sua acolhida, e o parente do morto ao homicida matar, não se lhe culpará por isso, pois em sua cidade de refúgio deverá aquele habitar até que morra o sumo sacerdote, e depois que morrer o sumo sacerdote, o homicida voltará à terra de sua possessão. E estas coisas vos serão por ordenança de regulamento por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Qualquer um que ferir alguém, por dito de testemunhas, morrerá homicida, mas uma só testemunha não fará fé contra alguma pessoa para que morra. E não tomareis preço pela vida do homicida, porque está condenado à morte, mas inevitavelmente morrerá. Nem tampouco tomareis preço do que fugiu à sua cidade de refúgio, para que volte a viver em sua terra, até que morra o sacerdote. E não contaminareis a terra onde estiverdes, porque este sangue profanará a terra, e a terra não será expiada do sangue que foi derramado nela, a não ser pelo sangue do que a derramou. Não contamineis, pois, a terra onde habitais, em meio da qual eu habito, porque o Senhor habita em meio dos filhos de Israel. E aconteceu que, estando em uma daquelas cidades, eis um homem cheio de lepra, e vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem me podes limpar. E estendendo ele a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra o deixou, e mandou-lhe que o não dissesse a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferte por tua limpeza, como mandou Moisés, para lhes dar testemunho. Porém sua fama andava tanto mais, e ajuntaram-se muitas multidões para ouvir, e para serem curadas por ele de suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos, e ali orava. E aconteceu em um daqueles dias que estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens, que traziam em uma cama um homem que estava paralítico, e procuravam levá-lo para dentro, e o porém diante dele, e não achando por onde o poder levar para dentro, subiram em cima do telhado, e pelas telhas o abaixaram com o leito para o meio da casa, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a questionar, dizendo, quem é este, que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Porém conhecendo Jesus seus pensamentos, respondeu, e disse-lhes, o que vós imaginais em vossos corações? O que é mais fácil, dizer, teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para na terra perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a ti, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E ele, levantando-se logo diante deles, tomou o leito em que estava deitado, e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram admirados, e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos coisas incríveis. Depois destas coisas, ele saiu, e viu a um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na casa de tributos, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, seguiu-o. Salmo e cântico de Davi, para o regente. A ti, Deus, pertence a tranquilidade e o louvor em Sião, e a ti será pago o voto. Tu, que ouves as orações, toda a carne virá a ti. Perversidades têm me dominado, porém tu tiras a culpa de nossas transgressões. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes, e o fazes aproximar, para que habite em teus cômodos. Seremos fartos do bem de tua casa, na santidade de teu templo. Tu nos responderá de forma justa por meio de coisas temíveis. O Deus de nossa salvação é a confiança de todos os limites da terra, e dos lugares mais distantes do mar. Ele é o que firma os montes com sua força, revestido de poder. Ele é o que amansa o ruído dos mares, o ruído de suas ondas, e o tumulto dos povos. Até os que habitam nos lugares mais distantes temem teus sinais. Tu fazes alegres o nascer e o pôr do sol. Tu visitas a terra, e a regas. Tu a enriqueces. O rio de Deus está cheio de águas. Tu preparas a terra, e lhes dá trigo. Enche seus regos de águas, fazendo-as descer em suas margens. Com muita chuva amoleces, e abençoas o que dela brota. Coroas o ano com tua bondade, e teus caminhos transbordam fartura. Eles são derramados sobre os pastos do deserto, e os morros se revestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales são cobertos de trigo, e por isso se alegram e cantam. O desejo dos justos é somente para o bem, mas a esperança dos perversos é a fúria.